né? Porque, por exemplo, para o alto clero da Igreja Católica, era muito perigoso você ter um projeto que você desse autonomia e você desse esse tipo de soberania para que as pessoas pudessem viver uma outra vida que não fosse direcionada pela Igreja Católica, né? Não é à toa que a Igreja Católica é uma grande apoiadora, por exemplo, do franquismo, do Francisco Franco na Guerra Civil Espanhola. Por quê? Porque ela percebe ali que vai feder pro lado dela, Entendi. enquanto instituição, né? Eu acho que esse é o ponto central. E ao mesmo tempo, a gente tem, no caso brasileiro, membros da Igreja Católica que vão fazer trabalhos, né, como por exemplo da Teologia da Libertação, que são trabalhos que, ainda que nós, enquanto comunistas, vejamos alguns limites, né, no sentido estratégico e tal, esses trabalhos são trabalhos que dialogam muito mais com a perspectiva da luta pela terra, da luta camponesa, e que estão num lugar muito mais ligado a esse lugar de questionamento institucional, né? Então esse tipo de terror, esse tipo de medo, ele sempre foi muito utilizado como essa propaganda, né? Como essa propaganda para poder dizer, e eu acho que faz muito sentido isso, né? Você tem uma estabilidade, né? Uma suposta estabilidade, e essa estabilidade é aquilo que é normalizado a sua vida toda, e essa normalização, ela é algo que é muito difícil de ser quebrada. Ela é muito difícil de ser desnaturalizada, né? Isso é ideologia. Sim. A ideologia é isso, é você conseguir naturalizar alguma coisa ao ponto de todo mundo pensar que aquilo é natural. O capitalismo é natural, ele funciona. Por que ele funciona? Porque ele funciona. Porque é a liberdade, e aí os argumentos vão vir, né? Então eu acho que esse ponto, ele é, só para poder complementar, que é bastante importante para poder posicionar sobre o assunto, né? Não, tem um texto do professor Lincoln Seco sobre anticomunismo, tá? Foi publicado no site A Terra é Redonda. O nome do site é maravilhoso, né? E aí, o professor Lincoln Seco, ele faz um mapeamento do anticomunismo na história do Brasil. Do final do século XIX para começo do século XX, foi chamado de comunismo luta pela abolição dos escravos, foi chamado de comunismo defesa de escola pública, foi chamado de comunismo, atenção, defesa de teatro. Como assim, defesa? Teatro. Ter teatro, peça. Direitos humanos. Isso era comunismo. Então, tudo já foi chamado de comunismo. Tudo já teve pânico moral. Isso por um lado. Só que, veja, eu insisto nesse ponto, porque pense numa coisa. O Brasil é um país que, historicamente, não tem mobilidade social, né? São as mesmas famílias burguesas se reproduzindo e mantendo a sua riqueza. Mas, de 1930 até 1980, tinha uma grande saída em busca de melhorar de vida, que era, num processo ali desenvolvimentista, de uma industrialização dependente e periférica, era a ideia de você sair do campo da cidade pequena e você ir para os grandes centros industriais, tentar mudar de vida. Então você tinha uma certa mobilidade do campo para a cidade, e que na prática, embora as pessoas fossem morar em favela, vivessem mal e tal, você tinha objetivamente uma mudança da sua qualidade de vida. Você tinha mais perspectivas, sabe? Você tinha um pouco menos de chance de morrer de fome, você tinha um pouco mais de chance de conseguir um emprego. Foi do interior para periferia. Exato. São Bernardo. Foi o que Lula fez, por exemplo. Lula é um exemplo clássico. Saiu de Garanhuns, agreste pernambucano, poderia ter morrido de fome se tivesse vivido lá, veio para a periferia do ABC Paulista, conseguiu um emprego, fez um cursinho de torneiro mecânico no Senai, conseguiu um saláriozinho melhor, e comprou um carro, uma casinha e por aí vai. Isso acabou com a crise do projeto desenvolvimentista. Então, para além dos projetos que estavam ali em disputa, organizando a classe trabalhadora, o projeto comunista, o projeto trabalhista, o projeto socialista, e o próprio desenvolvimentismo de direita, né? Porque, assim, durante boa parte dos anos 50, 60, 70, a direita brasileira, um setor importante dela, tinha um projeto de desenvolvimento para o Brasil. De industrializar o Brasil e por aí vai. Prova disso é que militar, né? Foi a ditadura empresarial militar, por exemplo, que completou o ciclo de processamento do petróleo no Brasil, que construiu boa parte dos parques de refino brasileiro, né? Então, assim, existia um projeto ali, um desenvolvimentismo de direita, tecnocrático, antipopular, nacionalismo, mas existia. Pois bem, isso se perdeu. Hoje não há uma certeza no Brasil. Hoje não existe nem sequer essa dinâmica de, eu moro numa cidade pequena, eu moro, sei lá, no interior de Pernambuco, eu moro
em Bezerros, que é a cidade do Agreste. E aí eu estou certo que eu vou sair de Bezerros, vou migrar para Recife. Em Recife, eu estou certo que eu vou conseguir um emprego e vou ter uma condição Não de tem vida. mais isso. Não tem essa mobilidade campo-cidade como uma possibilidade. Depois disso também teve um movimento pro interior também, de tentar na Amazônia, em Brasília. Isso foi concomitante, né? De criar esses... Ainda no governo Vargas, tinha a marcha para o oeste. Então vamos ocupar o centro-oeste. Aí depois a ditadura empresarial militar veio com o slogan integrar para não... Perder, não era? Não, era integrar para não entregar. Ah, tá. Aí vamos estimular a migração para o norte do Brasil, para a região amazônica. Então veja, a gente não tem um horizonte de transformação radical como um movimento de massas hoje no Brasil. Isso, inclusive, volta para o debate que a gente estava tendo sobre esquerda e direita. Veja, vamos pegar um exemplo, existe diferença entre o Fernando Haddad e o Paulo Guedes? Muita. O Paulo Guedes odeia pobre. O Paulo Guedes reclama que empregada estava viajando para Disney. O Paulo Guedes fala que tem que privatizar tudo. O Paulo Guedes diz que quer destruir a Petrobras, que tem que vender logo o mais rápido possível. O Paulo Guedes é contra direitos humanos, fala mal de luta antirracista, de luta feminista e por aí vai. O Fernando Haddad não. Ele diz que é contra a desigualdade, diz que é a favor da democracia, diz que é a favor de combate à fome e por aí vai. Beleza, né? Tem uma diferença. Mas tanto o Paulo Guedes como o Fernando Haddad são a favor da independência do Banco Central. O que é a independência do Banco Central? É entregar o controle da nossa política monetária para o mercado privado, para o sistema financeiro, para os bancos. O Fernando Haddad, em 2018, na campanha que ele estava disputando contra o Bolsonaro, no segundo turno, ele foi no TSE, alterou o programa dele e colocou lá que defendia a autonomia do Banco Central. Percebe? Então, tanto o Paulo Guedes como o Fernando Haddad são a favor da autonomia do Banco Central. Tanto o Paulo Guedes como o Fernando Haddad são contra você estatizar o crédito no Brasil para fazer um desenvolvimento planejado da nossa economia a partir do direcionamento público do crédito. O que aconteceria se tirasse a autonomia do Banco Central hoje? Se tirasse a autonomia do Banco Central, depende do que você faria com isso, mas estaria muito mais sujeito à influência do voto na decisão da política do Banco Central, porque hoje não importa se o presidente é A, B, C ou D. Ele vai tomar as decisões... O presidente do Banco Central toma a decisão que ele quiser. A revelia, ele sabe? É isso por um lado. Tanto Paulo Guedes como Fernando Haddad não são a favor de uma reforma agrária radical que desconcentre a propriedade de terra no Brasil. Né? 1,7% dos proprietários de terra detém 47% das terras agricultáveis do Brasil. Sabe? Tanto Paulo Guedes como Fernando Haddad não são a favor de acabar com os setores privados da saúde e da educação, estabelecer serviços públicos realmente universais, gratuitos e de qualidade para todos e todas. E a gente pode sair ampliando ao infinito os exemplos. Então, assim, há diferenças, há tópicas no sentido de como vai ser a gestão. Esse que é a chave da questão. Hoje, na esfera política eleitoral burguesa, o que está em disputa é modelo de gestão capitalismo dependente não liberal. Modelo de gestão. A partir do momento que está em disputa modelo de gestão, sua vida pode melhorar um pouquinho, aí depois vem outro governo, piora um pouquinho, melhora um pouquinho, aí piora um pouquinho. O que a gente conversou da última vez, o Brasil nunca erradicou o analfabetismo, o Brasil nunca erradicou a fome, o Brasil nunca erradicou a falta de saneamento básico, o Brasil nunca universalizou o serviço de água potável, o Brasil nunca universalizou o acesso à moradia digna, o Brasil nunca universalizou o acesso à saúde, mesmo com o SUS, o Brasil nunca universalizou o acesso a uma escola básica boa para todos os brasileiros e brasileiras, ou seja, nenhum problema estrutural do Brasil foi realmente combatido, né? Combatido e enfrentado, e nem vai ser nesse tipo de disputa, e quem está de um lado, o neoliberalismo progressista, apresentado por figuras como... Mas essa amarra, ela acontece porque há o medo de, se um candidato propuser um tipo de coisa dessa, ele não ganha? É isso? Veja... Você entendeu? Não, eu entendo o argumento. Veja, a gente está num momento eleitoral em que, por exemplo, alguns candidatos aqui de São Paulo... Você que quer ser um presidente do Brasil como você... Que você, inclusive, já declarou voto em mim. Cara, é incrível. Eu falei, depende na época quais serão os candidatos. Hoje você tem meu voto. Boa, boa. Podemos deixar assim hoje? Vamos deixar assim. Aí se tiver você e o Kim. Aí a gente faz um debate e eu decido. Tô brincando. Não, mas veja, o argumento é que, não, se você... Porque você falou que próprio Haddad, ele mudou.
Não, sim. Sobre a autonomia do Banco Central, por exemplo. Não, mas ideia veja, o Haddad, ele defende isso ideologicamente, né? Nem pressão, o Haddad, ele Não é pressão, então? Não, o Haddad, ele é convictamente neoliberal. Agora, é um neoliberalismo progressista. Entendi. Que é neoliberal na economia, mas diz que defende direitos humanos, direitos civis, liberdades individuais e por aí vai. Mas veja, Vilela, qual é o problema do argumento? E aí, a gente debateu isso na entrevista com o Gustavo, que ele veio aqui, e vocês debateram isso também, todo momento a gente debate isso. Há uma pressão muito grande na hora que você se propõe a falar de revolução brasileira, de transformar radicalmente o Brasil, de um socialismo no Brasil, de você dizer assim, mas é possível, como é que vai dar, não sei, não vai dar, e quais são as etapas. O Elias também tem uma visão diferente. Pronto, né? É porque o Elias não defende socialismo, né? Mas a gente faz esse debate para depois. Enfim, como é que vai ser? Por quê? O que é normal, veja, a gente nasceu e se criou no Brasil que está acostumado a não ver nenhuma grande transformação. Então, assim, tu tem quantos anos mesmo? Eu? 53. 53? Nasci em Pronto. 70. A partir dos teus 20 anos em diante, tu não viu ninguém propor debates estruturais sobre o Brasil. Nunca. Sabe? É isso. Falando, só vejo não viu. A última vez que debates sobre detalhes. Isso. A última vez que tu viu uma disputa eleitoral que se colocou realmente, por exemplo, em questão a transformação substantiva do Brasil foi a eleição de 89. Foi a última vez com Lula e o Brizola lá. Depois disso, o Sará morreu. Então, a gente não está acostumado com isso. Isso não é parte do nosso dia a dia. Debater a Revolução Brasileira, debater o enfrentamento ao neoliberalismo, debater mudar o lugar do Brasil no mundo, debater o que é imperialismo, o que é luta de classes, o que é poder popular, o que é um projeto de reindustrialização socialista do Brasil. Nada disso é presente no nosso cotidiano. E aí, sempre que a gente se coloca essa perspectiva de transformação radical, surge essa dúvida que é uma dúvida legítima, que é isso, tipo, pô, mas vai dar mesmo? Como é que é? Não sei o quê. E aí eu vou repetir o que eu fiz da última vez que a gente conversou, veja. Eu sei as dificuldades que eu sei que não é fácil, eu sei o poder da classe dominante brasileira, do agronegócio, da grande mídia, dos industriais, dos grandes comerciantes, dos monopólios estrangeiros, dos militares, dos partidos de direita, das igrejas neopentecostais e tudo isso. Mas a questão para mim é outra, assim, não dá pra gente continuar como tá, sabe? O Brasil já é hoje o país que é o segundo país que mais consome medicamentos para depressão, ansiedade, síndrome do pânico que você imaginar. O Brasil está top mundial em índice de suicídio. O Brasil é um país que cresce a violência de maneira desesperada a cada dia. Enquanto a gente está conversando, Porto Alegre e Rio de Janeiro estão sofrendo com enchente. Porto Alegre é uma das capitais mais importantes do Brasil. A empresa de distribuição de energia elétrica foi privatizada para uma CE Equatorial, uma empresa do Equador. Porto Alegre está sem energia e o prefeito da capital, isso mesmo, a capital mais importante da região do sul do país, foi pro Twitter chorar e pedir, pelo amor de Deus, que a empresa respondesse ele, porque a empresa não respondia a ligação da prefeitura. Teve até o caso acho que foi, não sei se foi o prefeito ou o governador que estava defendendo da motosserra para a população para poder tirar as árvores que tinham caído. Foi o prefeito, Sebastião Melo, de Porto Alegre. Então, assim, isso é Porto Alegre, o Rio de Janeiro está debaixo d'água também, está tudo piorando, sabe? Hoje a gente tem no Brasil 64 milhões de trabalhadores e trabalhadoras na informalidade. 14 horas por dia de trabalho, sabe? Em média, para ganhar um salário mínimo. Tipo, a concentração de renda e riqueza aumenta de maneira assustadora.